Bem-vindos a mais um episódio do Pegos pelo Tráfego. Hoje, direto aqui dos estúdios, com uma personalidade de Campinas, um amigo, alguém que a gente caminha, né, caminha junto. Eu posso dizer isso, André, que a gente caminha junto há Há bastante bastante tempo. tempo já. A gente brincava que ele seria, eu falava assim, eu tenho um amigo que é diretor da Bosch, quando ele ainda não era, hoje é Pois um dos é. diretores da Bosch aqui em Campinas. Profético, hein? Mas, André, a história hoje é a respeito do André empreendedor, do André diretor de negócio, o André do marketing, o cara com quem eu converso sobre questões de marketing há bastante tempo. Você viu a minha empresa crescendo também e Nascendo, nem tinha ainda. nascendo, vindo junto, foi um dos clientes lá no começo e tal. Eu queria que você se apresentasse, contasse a tua história, a tua jornada. A galera gosta de história, a galera gosta de entender de onde o André saiu para virar diretor da Bosch. Tem um monte de gente que deve te perguntar isso. Como é que faz para trabalhar na Bosch? Então, começa daí, traz a tua história, como é que você foi parar na Bosch, experiência fora do país. Vamos bater papo. Não, tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite estar aqui. Já tentamos algumas vezes, finalmente deu certo. Que bom que funcionou. O André viaja mais que piloto de avião, pessoal. Pior que é, os pilotos já estão me pedindo emprestar milha já. Não, mas hoje eu viajo, né? Mas na verdade, querer trabalhar numa multinacional era parte desse plano de poder viajar bastante. Minha mãe que fala, ela sempre relembra essa história, porque quando eu era adolescente, é, a minha mãe não é brasileira, minha mãe é nascida em Curaçao, no Caribe. Uau, eu não sabia dessa. Pois é, ela é nascida lá, em Curaçao, no Caribenha. Caribe. Ela veio de lá pro Brasil com 9 anos de idade. E eu cresci com essa mística, assim, do meu, fora do país, o que que é isso? Como é que funcionam as coisas lá fora e tal. E aí, mas a gente nunca tinha, três irmãos, nunca rolava de sair pra fazer uma viagem pra fora do país e tal. E eu lembro que a minha mãe sempre falava isso, não, porque você vai ver, o dia que você começar a trabalhar, você vai viajar um monte, você vai conhecer mais países do que você jamais imaginou. E hoje já são mais de 30 e tantos. E aí, de vez em quando ela lembra disso. Quando é aniversário, fim de ano, ela fala: Lembra que eu te falava? Pois é, aconteceu. Então eu tinha já desde essa época uma vontade de trabalhar com uma empresa que fosse multinacional e que me proporcionasse isso. Eh, então, quando eu estava na faculdade, eu fiz USP em São Paulo, ralei para estar lá, e aí eu estava num estágio bacana, numa empresa que era multinacional, era uma empresa de telecom, estava focada aqui, a empresa é bem bacana, mas eu não estava curtindo exatamente Você fez faculdade do quê, André? eu sou administrador. Administrador. Isso. Porque um dos meus conflitos mentais, eu sou do marketing digital, né, dessa tendência de marketing aí, é que o André trabalha como diretor de marketing, né, ou pelo menos a vida toda teve envolvido com marketing na Bosch, e é completamente diferente do que a gente faz com o digital. É uma pegada focada em venda, é o marketing raiz, eu preciso de número, de venda, de exposição, de... É muito marketing como a gente aprende na faculdade, de fato, né? Mas Que você pelo... não fez marketing na faculdade, você fez administração. Mas desde o começo eu já sabia que eu queria encaminhar para esse lado. Tá. Então, lá na USP, né, não sei como está hoje, né? Já são 20 anos. Mas na época, o curso de administração ele não tinha uma especialização. Tinha gente que queria ir para mercado financeiro, tinha gente que queria ir para RH. Eu sempre soube que queria seguir para essa carreira de marketing. Legal. E o que eu não sabia era o que dentro do marketing, né? Porque tem um leque grande. Então, ao longo desses anos, eu trabalhei com inteligência de mercado, pesquisa de mercado, eu trabalhei gerenciando uma marca, hoje eu trabalho gerenciando uma linha ampla de produtos. Tem diversas vertentes. E aí eu fui tentando encaminhar minha carreira para diversos caminhos, porque eu gostava dessa variedade para entender um pouquinho mais de cada coisa. Bom, mas daí como que eu vim parar na Bosch, né? Eu estava lá na faculdade, estava fazendo um estágio bacana numa empresa grande e tal. Mas aí eu não estava curtindo muito o clima, o jeito como era a empresa, apesar que eu gostava muito da área que eu estava. Eu trabalhava com gente que era. Todo mundo quase era ex-consultoria estratégica, tinha gente ex-McKinsey, ex-Booz Allen, tinha um monte de gente muito bacana, aliás, abraço para eles. E,
E aí eu falei, não, O cara, estagiário venceu. pois é, pois é. Agora que eu acabei de completar 20 anos na Bosch, eu fiz um post no LinkedIn e aí, celebrando e contando algumas histórias ali, um monte de gente dessa época veio me dar parabéns e foi legal reencontrar todo mundo, assim, online pelo menos. Um dia a gente se encontrar presencialmente de novo, porque boas lembranças. Mas aí eu falei, meu, legal, tô curtindo a área, mas quero fazer outra coisa e saí sem nada na mão. Eu falei, vou sair, pô, eu fiz uma faculdade bacana, vou atrás do meu sonho de trabalhar numa empresa legal, né? Porque eu queria trabalhar com bens de consumo. Faculdade de administração clássica, e eu acho que isso deve estar assim até hoje, molda muita gente para trabalhar nesse mercado quadradinho, assim, né? Indústria, multinacional, grande, bem de consumo. Então, Isso na USP, né? Porque a administração pro lado de cá, pro lado do boleto da faculdade, é pro cara que não sabe o que quer fazer, né? ah, mas Eu era cara, esse, eu fui você fazer administração porque era uma das coisas que o banco dava bolsa. Ah, essa aqui dá bolsa, então vamos. A gente falava lá na faculdade na época que na dúvida você escolhe cheeseburger, pizza de mussarela e administração. Mas é verdade, e foi muito o meu caso, assim, eu sabia que queria trabalhar com marketing, mas para escolher administração foi muito nessa vibe de, eu tinha muitos interesses diferentes e falei, pô, a administração vai me abrir um leque, e foi por aí que eu escolhi. E daí o que aconteceu, eu saí e comecei a prestar programa de trainee, saí dessa empresa, fiz vários, e aí chegou, um deles foi o da Bosch, eu, enfim, passei em alguns, e aí no caso do programa da Bosch, foi um pouco diferente, porque eles me chamaram para uma vaga efetiva no meio do programa de trainee. Acharam que eu tinha o perfil para uma outra vaga. Em princípio, eu não estava muito afim. Até falei, pô, não, vou rejeitar e tal. Mas aí eu fiz uma entrevista com o presidente na época. E Da aí, Bosch. na Bosch. E aí ele. Presidente da Bosch. É, Bosch Brasil, da né? Bosch aqui, para América Latina. Tá. E aí que veio a ser meu chefe por uns 15 anos. E, e aí ele me perguntou, por que você quer ser trainee? E aí eu achei uma pergunta interessante, porque na época, ser trainee tinha uma questão até meio de status, assim, todo mundo fazia faculdade, queria tentar um programa de trainee, porque era um negócio que te dava uma projeção de carreira e tal. E aí eu falei, pô, verdade, só pela projeção de carreira, pelo carimbo trainee, talvez seja uma coisa meio vaga. Daí eu falei pra ele, ó, seguinte, aí eu falei, resgatei o sonho lá, da época com a minha mãe, e falei, ó, eu sei que os trainees aqui na Bosch vão morar um tempo fora, que era uma parte super bacana, então era isso que eu queria. E eu falei, olha, pra mim o importante do trainee também é que eu tô no momento de formação da minha carreira, então eu quero conhecer um pouco de várias áreas. Aí ele falou, mas se for isso, então eu consigo te prometer isso nessa função. Viajar, morar fora e conhecer as áreas. Exatamente. E daí foi isso que eu optei. Daí ele falou isso, eu senti firmeza no cara, senti que eles realmente me queriam, tinham gostado do meu perfil. Não era uma coisa só que convinha para a empresa, mas eu senti que rolou uma conexão. Falei, tá bom. E era legal também aqui em Campinas, minha família já era daqui da região. Falei, bacana, vou para lá. E assim começou. E daí, quando eu cheguei, falei, bom, tá bom, né? Deixa eu ver quem que foi o trainee que entrou nesse lugar e nesse ano não teve trainee. Por incrível que pareça, escolheram lá umas pessoas e o pessoal acabou optando por outras empresas, eu já estava dentro, o programa não rolou. E aí foi bem bacana, porque eu acabei pegando o melhor dos dois mundos, assim. Peguei o lado da formação, realmente fiquei responsável por vários projetos, alguns que duram até hoje, um programa de fidelidade de clientes. A gente fez na época um programa de milhas com grandes consumidores, com indústrias e petroleiras, enfim, que também existe até hoje. E aí eu recebi a responsabilidade de criar isso na época. E aí passei por esses vários projetos com logística, com financeiro, com várias áreas, realmente ajudou muito na minha formação. E aí surgiu um convite para eu liderar uma área de inteligência de mercado. E para falar bem a verdade, nessa época eu já estava tão focado ali dentro que eu não estava mais com a prioridade de ir para o exterior. Daí o nosso presidente falou assim, não, eu tenho um compromisso com você, você vai morar fora. Eu falei, pô, é verdade, tem essa, né? E aí nessa época eu fui para a Alemanha. O André, se vocês quiserem depois pegar o contato dele e mandar um e-mail, André, faz um roteiro de viagem, estou indo para a Alemanha, o que é legal ver lá? E recentemente eu tive essa experiência, eu estou indo lá para Stuttgart e tal, ele falou, ó, lá tem o Museu da Bíblia, precisa ir lá e conhecer e tal. E a gente incluiu no roteiro passar pelo museu. Então, viajou um monte, né, André? Oh, deu certo, então, inclusive. Deu. Foi. Não, graças a Deus viajei muito.
também isso é importante, né? Porque a gente está falando de carreira, mas eu tenho muito claro para mim as prioridades de vida e não faz sentido você ficar só focado na carreira e fazer as coisas bonitas para um currículo ou para contar para os amigos ou até para crescer realmente na carreira, mas não ter um equilíbrio legal com a sua vida pessoal. Então, desde antes de me casar e agora com filhos, mas até hoje, eu procuro achar um bom equilíbrio entre essas coisas. Então, estou indo viajar, estou indo a trabalho, estou sendo pago pela empresa, lógico que eu vou fazer o meu melhor ali, mas procuro desfrutar de, experimentar culinária local, de repente viajar antes, passar o final de semana num lugar que eu não conheço, aprender sobre a cultura, porque isso enriquece a gente. É o que eu levo para além dos resultados que eu deixo, né? Quando a gente se conheceu e eu não viajava só para rodeio, né? Minha viagem era de caminhão com cavalo aqui perto e isso já estava terminando na minha vida. O André falava assim, não, eu viajo tanto que a minha mala, ela meio que já tá quase pronta. Em 5 minutos eu já sei o que eu tenho que pôr, e aí eu não gosto de usar mala. Quando eu chego no hotel, ó como fica. Eu Olha, abro a excelente. mala, eu tiro as minhas roupas, eu organizo, e aí eu me sinto em casa porque a roupa não tá na mala. E hoje eu viajo muito. E a minha mala meio que pula pronta já, assim, pra viajar. É algo do dia a dia. E eu, dependendo de onde eu chego, se eu for ficar mais de 2 dias, eu desmonto a mala, ponho as coisas assim. Falo, isso aqui Exatamente, é o foi mesmo princípio. meu amigo André que me ensinou. Eu Tá preciso me vendo? sentir em casa aqui. Exatamente, porque também tem isso, né? Se você começa a entrar num ritmo de ter que viajar bastante, se você não acha o lugar de conforto, você não tá com a sua família no seu lugar, começa a virar. Você Um começa a peso, sua né? vida bagunçada. E um peso, É, porque você tá longe de onde você queria estar. E exato. aí você não vai, não come, não janta, não conhece nada, vai ficar em ar-condicionado o dia inteiro. É, Não é. faz nem sentido, né? E é isso mesmo, né? Tem o glamour do lado de viajar, é bacana. Lógico que é bacana, tem um lado que também tem perrengue ali, né? É acostumar com o fuso horário, vai e volta, e depois você leva uma semana pra acostumar, quando acostumou, volta, tem que reacostumar em casa. Aonde que o André morou em nome da Bosch, assim? Alemanha. Eu morei na Alemanha, morei lá menos de um ano, morei na cidade de Stuttgart, que é onde fica a central da Alemanha. E morei lá na sede da. Bom, onde eu trabalhei, né? Foi no lugar onde é a sede global de ferramentas elétricas, que é sempre onde eu trabalhei. Na Bosch eu sempre trabalhei com ferramentas elétricas, é, enfim, desde furadeira, parafusadeira, etc. Já trabalhei com vários anos responsável por treinas a laser, níveis a laser, etc., para criar esse mercado no Brasil, que, enfim, era bem pouco conhecido. E nos últimos anos eu tô responsável por toda a gama de acessórios aqui para a região, para a América Latina. Então, brocas, lixas, serras, abrasivos, tudo isso posicionar a Bosch nesse segmento e aí nos vários países aqui da América Latina. Acessórios para ferramentas Para elétricas. ferramentas elétricas, também de todas as marcas. A gente tem acessórios compatíveis com as nossas de todos os lugares. Legal. E, André, não deve ter sido uma jornada tão simples. Eu tô estudando algumas histórias de pessoas e para mim, o que tem mais batido dentro da minha cabeça é assim, cara, lê isso aqui depois que o cara já viveu. É mole. Já aconteceu. A gente já sabe o final de algumas histórias, já sabe como é que terminou a história de algumas personalidades. Mas e o cara enquanto ele estava vivendo aquilo? Ele não sabia como ia terminar. A gente brincou muito. O André é meu amigo que é diretor da Bosch, diretor, mas não era. E aí? E esse processo dentro de uma multinacional, com cultura forte, cheio de pode, cheio de não pode? Como que é essa vida do executivo Bosch, assim, para o cara que está olhando de fora? Porque vez ou outra alguém pergunta assim, ô Gil, você não conhece ninguém na Bosch? Porque tem um filho que tem o sonho de entrar lá. Aqui em Campinas aparece muito. Falei, Todo cara, mundo. acho que era legal você conversar com o cara primeiro, para ver se ele ainda tem esse sonho depois da conversa. E aí, né? Como que é a real lá dentro, o dia a dia, corporação, meta todo mundo tem, ir trabalhar todo mundo precisa. Como que é isso dentro do... Eu acho que assim, a Bosch é uma empresa bem diferente da média do mercado, e eu acho que quem está lá é bem consciente disso, porque a rigor a Bosch é uma fundação, né? É verdade, você me contou isso. 92%, acho que é isso, 92, 96% da propriedade da Bosch é de uma fundação
que faz trabalhos de caridade pelo mundo inteiro, que é gigante, mas a gente ouve muito pouco falar dela, inclusive dentro da Bosch, porque quando o Robert Bosch, que era o fundador, faleceu, ele deixou claro no estatuto que essa fundação não poderia divulgar nem divulgar as obras que faz. Então, às vezes a gente tem informação de coisas que a Bosch faz, mas, por exemplo, um dos grandes trabalhos que essa fundação fez aqui em Campinas foi apoiar a criação do centro médico. Pouca gente sabe disso, mas o centro médico foi financiado na fundação dele pela Bosch. Hoje não é ligada a ele, mas a Bosch foi uma entidade fundamental para isso acontecer. Entre várias outras coisas, e aí, enfim, não é o objetivo aqui. Mas eu digo isso porque o fato de a Bosch ser uma empresa dessa natureza e ser limitada, não tem nem ação na bolsa, e ser o colosso que é, né? 400 e poucos mil funcionários no mundo, traz uma mentalidade muito diferente. Então, lá dentro, a gente, mais do que pensar só no lucro de curto prazo, que também precisa acontecer, mas a gente fala muito da sustentabilidade das coisas, Da perenidade. perenidade, de a gente alcançar posições de liderança nos mercados que a gente atua, mais só do que pensar no resultado do ano. Claro que se a gente tem um ano ruim, isso afeta quanto a gente vai chegar nesse objetivo de longo prazo. Então, lógico que a gente está olhando para os resultados no curto prazo, mas não é só isso. Então, é um ambiente bacana nesse sentido, porque permite a gente pensar e a gente pensar grande. Porque eu não estou só focado em fazer o resultado do trimestre, mas eu tenho que pensar grande para fazer algo que vai deixar marcas, que vai transformar realmente os mercados que a gente atua. Então, por exemplo, um dos desafios que eu tive os últimos 8 anos, antes de vir para essa unidade de negócio que eu estava agora, era apoiar o crescimento do mercado de ferramentas a laser aqui na América Latina. Ferramentas a laser são esses medidores de distância a laser, níveis a laser para fazer instalação de drywall, que a gente vê muito, enfim, uma série de ferramentas, detector de material nas paredes. E era um mercado que 10 anos atrás, quando eu comecei, ele existia, a gente já vendia essas ferramentas, mas muita gente nem sabia o que era, não sabia nem que existia. E às vezes olhava para isso e falava: Nossa, mas será que é fácil, que é difícil, é tecnologia demais, como é que eu vou deixar um negócio desse na obra? É caro, enfim, não sabia a diferença para uma trena manual, para que eu vou investir tanto a mais? E foi todo um esforço de criar esse mercado, que eu tive o privilégio de De liderar. dar credibilidade, porque o cara media no laser, depois ia medir na trena. Porque no começo o Exatamente. cara achava que ia dar diferença, não dá certo, a medida não bate. Exato, exato. E aí, entender, peraí, quais que são os mitos desse mercado? O que que o pessoal não acredita? Com quem que a gente tem que falar? Tem que falar com o vendedor da loja, a gente tem que falar com o próprio profissional, onde é que esse cara tá, como é que eu alcanço ele? E aí a gente começou a perceber que tinha um fit muito grande desse profissional, ou pelo menos dos primeiros profissionais, com o ambiente online. É uma ferramenta, uma gama de ferramentas que fala de precisão, então o cara às vezes não precisa sentir o peso, que é diferente com uma ferramenta, sei lá, uma furadeira que o cara quer sentir o peso, ergonomia e tal. Uma ferramenta dessas dava para vender bem online. Então a gente começou a pegar esse canal, esse viés, e aí passou a representar uma fatia bastante importante do faturamento, essa venda online e trabalhar toda a comunicação online. E Várias vezes a gente teve quantas vezes? conversas super profundas a respeito de SEO, de posicionamento, de busca Exato, orgânica. exato. Eu já tentei aplicar meu currículo na Bosch várias vezes. O pessoal da Bosch nem olha para mim, só dá uma desculpa educadíssima, dizendo que você Estamos perdendo, já hein? tá velho para ficar aqui, sei lá qual que é a história. Mas é muito de gozação. Botava, via uma vaga lá para alguma coisa de marketing, eu aplicava a vaga, mandava o André, falei, ó, mandei meu currículo aí para você. Mas são, são ideias completamente diferentes. Você passou por essa bifurcação, vamos dizer assim, porque você, André, é executivo numa multinacional, completamente CLT de um lado, eu, Gil, completamente É. empreendedor, né, do outro lado, mas num determinado momento o André olha e fala, cara, eu quero ter um negócio meu, eu quero empreender, eu quero ajudar a minha esposa a deslanchar na área dela. E daí que nasce a relação de trabalho entre a gente, porque eu toquei o começo lá do Bela Veríssima no digital, né? Isso lá Há atrás. anos atrás, quando foi para levar o Instituto da Veri para dentro da internet, a gente criou a marca, criou logo, criou site. A primeira briga minha com o André é que ele queria um site dourado. Presta Lembro atenção, disso. pessoal, vocês vão entender aqui, ó.
Área de estética, que cor que todo mundo usa? Todo mundo usa rosa. O André queria usar dourado. Eu falei, não é possível, cara. Tudo pronto no rosa. Agora tem que desfazer e fazer tudo no dourado. Aí sobe o site no dourado, bota anúncio. Ninguém aparece. Lembra disso, não? Lembro. Ninguém entra. Porque, pô, cara, eu mostrei para umas 50 pessoas o dourado e o rosa. Eu perguntava assim, qual que é a diferença? O cara falava, esse é caro, esse é barato. Dourado é caro, o rosa é barato. E era a mesma cópia, a mesma foto, só mudava a cor da fonte e tal. E aí eu rodei uma cópia, um clone do site em rosa escondido atrás e mandava fluxo pro rosa e deixava o dourado pro CV durante um tempo. Olha isso aí, não sabia não. Aqui que a Tem gente que descobre fazer ao vivo, olha funcionar, só. né? Mas o público que chegava do site rosa Convertia mais. convertia menos. Menos? Menos, porque qual que é o lance? E aqui é legal, é a vida na prática, né? A minha concepção era que rosa era cor padrão e tinha que mandar. A tua é que o dourado ficava mais bonito. Ou parecia mais chique, Isso, exatamente. mais tchan. É. E a Veri e a mãe tinham uma agenda limitada. Não é um negócio massificado que vai torar de gente lá e fazer fila. Então, eu não precisava levar muita gente, eu tinha que levar gente muito qualificada. E quando a gente achou o caminho da drenagem linfática pós-cirúrgica e para gestante, que foi o que tracionou, a gente, porque limpeza de pele que a gente começou tentando, no rosa chamava um monte de gente, mas ninguém queria pagar o preço da limpeza de pele no Cambuí, com estacionamento, com manobrista para levar o carro, o cara não queria. Então a gente achou um nicho que no dourado chegava extremamente qualificado, numa quantidade que elas davam conta de atender, porque também não tinha hora infinita no dia, e o que acabou dando resultado foi o dourado. E eu aprendi algo ali naquilo que eu aplico para frente o tempo todo, que a cor do site Faz diferença. vai nichar o público que te chama. Então, como é que começou a dar resultado no dourado? Eu tive que achar um outro público de outros serviços que, quando testado A e B no dourado, fechavam por conta da autoridade gerada, e no rosa nem chamava porque estava desconectada a faixa de preço do negócio. E a gente conseguiu tocar a Bela Veríssima um tempão desse jeito, né? Foi. Não, acho que é até interessante contar, né? Porque como é que começou essa história? Porque depois teve desdobramentos. Nessa época, era só o trabalho, o negócio da minha esposa, Veri. Beijão pra ela, Veri. E ela reclamava que não tinha cliente, lembra? Lembro. Aliás, ela era bem resistente com fazer anúncio online. A gente fez várias. Tudo com o André é várias. Várias reuniões, várias datas. O André, o filho do André estuda na mesma escola da minha bebê, na mesma sala. E para mim foi algo muito simples. É nesta escola. Leva lá e faz a matrícula e está resolvido. Porque eu presto serviço na escola, eu conheço a escola, é lá. Eu tinha esse acesso. O André foi em quantas escolas, André? Eu não fui, mas a Veri foi em umas 9, 10 escolas. 10 escolas, faz todas entrevista, as filosofias. tudo que tem, e foi lá para a escola onde está Elis. Então, o André, ele é analítico, né? Você vai, esmiuça e vai viajar, faz o roteiro, vê que restaurante vai comer, tem uma ideia salva, lembra que você... Né? Então, são coisas que, pro Gil, às vezes é Mas diferente. é legal isso que complementa também, Sim, né? E aí a gente fez uma reunião no Starbucks, lembra? A gente foi no Starbucks do Cambuí, sentou lá do lado de fora lá. Lembro. E horas e horas e horas e horas falando, Veri, você precisa ir pra internet, você precisa pôr um site, você precisa fazer anúncio. Isso não vai funcionar. Ela acreditava muito em indicação só, falava, não, mas como era um serviço que ela tinha que tocar no corpo da pessoa, eu falava, não, mas como é que alguém vai lá buscar um serviço assim, que é tão íntimo, online? Não, é só indicação que funciona. Ela era muito resistente com isso. Os nichos que a gente encontrou que deram resultado por um tempão, e agora a gente pode falar porque a Veri não atua mais. Drenagem linfática para gestante. Quantas pessoas foram lá que chegava lá tipo uma pata-choca inchada e sentia alívio, né, no processo.
E para quem acha que drenagem linfática não funciona, eu também já achei isso. Até precisar fazer uma cirurgia plástica, aí você vai descobrir que é importante e Que faz funciona. muita diferença. Drenagem linfática para cirurgia plástica, Isso. para desinchar o edema da cirurgia. Melhorar a cicatrização e E tal. a inusitada, que depois eu repliquei para outras coisas, que era a limpeza de pele masculina. Lembra dessa? Aham, aham. Que a esposa entrava e agendava pro marido. Isso. E o cara ia lá e voltava indicando e apontando. Então era um outro caminho que a gente achou que também não era. Foi difícil convencer ela de fazer masculino, né? Foi, e daí na época eu lembro que foi um esquema assim, cheguei pra você e falei, vai e faz. E aí depois a gente vê o resultado. E daí mudou totalmente a perspectiva dela, né? Sim. Porque daí de uma época que ela dependia praticamente de indicações e passou por uns períodos difíceis, daí decolou e mudou totalmente a cara do negócio e tal, o jeito como ela A trabalhava. Veri me deu muito trabalho, porque Ainda dá, tocava né? o telefone, ela não acreditava que era cliente, ela não atendia. Ficava com medo de Ficava atender, com sem medo de desconhecer de onde atender. Como é que eu veio. vou atender as pessoas que É, eu não sei quem é? Eu falei, mas você fez um anúncio na internet, santo, atende. E aí é. depois de um tempo, ela mandava uma mensagem assim, ó a vendedora aqui, ó a vendedora aqui, ó. Vende, Isso, né? E aí ela exatamente. começou a ter gosto no processo de vender, no resultado, acho que, daquilo mesmo, né? É, é. Isso antes de vocês casarem, não era? Né? A gente ainda namorava. E aí acho que é legal até explicar essa conexão, porque eu já tô na Bosch há 20 anos, então nessa época eu já estava na Bosch. Eu já tinha sido, nessa época, eu já tinha dado aula de marketing digital um período. Teve um período ali na Bosch que esse assunto marketing digital estava começando, já era algo que eu gostava. Então tinha acho que duas pessoas olhando para isso, para redes sociais que estavam nascendo. E daí esse assunto veio ficar comigo, para eu gerenciar. E aí como era um assunto muito novo, me convidaram para dar aula no MBA sobre esse tópico, né, numa universidade aqui. E daí, enfim, daí mergulhei mais, fui entender teoricamente como as coisas funcionavam e tal. Então quando comecei a namorar a Veri, depois disso, eu comecei a questionar, por que não e tal. E mais ou menos por essa época também foi quando eu te conheci. E daí você trazia esse assunto, eu trazia e ela ficava resistente. Na época também a gente namorava só, eu falava, não, tá bom, tem que respeitar ali o espaço dela e Não quer, tal. vamos, né? Tá tudo bem. Foi. Até que chegou um ponto que eu falei, tá bom, vai, eu vou bancar e aí depois se não der a gente para. E aí deu super certo, foi assim que o negócio começou a avançar. E foi bacana pros dois sentidos, porque eu também aprendi muito, né? Porque uma coisa é você gerenciar uma equipe com a estrutura que tem uma multinacional para fazer todo esse tipo de trabalho, com outro tipo de produto, indústria, público masculino, etc. Outra coisa é serviço numa empresa muito menor, com público mais feminino, é outra Eu realidade. acho que o aprendizado ele está em vários. Quando você começou a falar, eu pensei assim, pô, ele aprendeu muito da campanha na prática, não, mas é muito mais na gestão do negócio, o aprendizado. Isso. Mas a operação das contas de Google por dentro ali, isso te trouxe bagagem para enfrentar a conversa fiada de gente dentro de agência, não trouxe? Muito. Como que Então, foi depois isso aí? porque o que começou a acontecer, né? Como eu também tava com a pele no jogo, né, bom, ao longo desses anos, né, me casei, então também adiantando um pouco a história, a gente se casou e tal, então também era um negócio da família ali. E aí, com a pele no jogo, também acabou sendo meu dinheiro, nosso dinheiro ali envolvido, e daí a gente começou a trabalhar outras vertentes, outras formas de negócio. E aí, quando eu mudei para essa linha que eu falei, que a gente tinha que criar o mercado, e eu percebi que o mercado online era muito a veia para o negócio funcionar, já tinha essa bagagem de conhecimento, por já ter dado aula do assunto, e aí eu também tinha experiência prática. E aí começou a acontecer que, como era um tema muito novo, para dentro da empresa da Bosch, onde eu estava ainda, não tinha tanta gente que já tinha tido essa experiência, ainda mais de criar um mercado focando no online. Eu tinha essa bagagem do outro lado. E aí vinha o pessoal de agência às vezes propor umas coisas, e eu falava, não, mas espera, olha assim, não, olha aqui que o Google não funciona exatamente assim, porque os caras vinham lá com 1.000 indicadores, mas olhar só o número, às vezes é bonito, cresceu 10%, mas peraí, mas cresceu 10%, mas olha por trás, podia ter crescido 50%. Vendeu quanto? Exatamente. Enfim, fazer esse tipo de comparação, saber fazer essas leituras de indicador, ajudaram a desafiar agências, às vezes grandes, mas que vinham ali, às vezes, tentando ocultar um numerinho que não estava tão Dá uma legal. disfarçada no relatório. Exatamente. Eu E me aí lembro uma puxou o vez que resultado. a gente porque o meu processo lá atrás era só Google. Então não era um tripé, era uma trave. Verdade, nessa época era só Google. Eu não fazia Você nada mesmo de que fazia, conteúdo em exatamente. vídeo,
não tinha o tráfego viral dentro do Verdade. processo, né? O processo ele foi sendo desenvolvido É, e o foco era tráfego pago para quem estava com a mão levantada e tráfego orgânico com SEO de site. isso. Quantas pessoas pagaram festa de casamento escrevendo matéria de site para os meus clientes? Mas quantos da igreja? Eu preciso me casar, não tem dinheiro. Falei, sabe escrever? Você não tinha chat GBT, não tinha nada disso. Sabe escrever? Sei escrever. Então tá bom, ó. Eu quero 50 matérias desse tema, 50 desse tema, 50 desse tema. O cara ia e começava a escrever, e palavra-chave, matéria de blog, e eu ia entupindo o site de conteúdo orgânico. Foi. Então, quando a gente olhava relatório, metade da venda orgânico, metade da venda pago. Aí você ia pra Bosch com isso. Até hoje, a gente recebe lead orgânico desses sites. Sim. Até hoje. A gente... Sim. Menos, porque daí esse tipo de... principalmente limpeza de pele, né? Alguns serviços a gente já não tem mais. E daí... Mas para limpeza de pele, que é um serviço que a gente ainda tem, até hoje esses sites ainda trazem lead orgânico. Isso já tem aí 10 anos. Se puser um pouquinho de dinheiro lá, aí vai trazer um monte. Porque faz quantos anos que não faz anúncio de nada no site, né? Tá só ranqueado. Então, aí eu vinha com o número, apresentar relatório, falar, ó, metade das chamadas no WhatsApp vieram de pesquisa orgânica desse tema. Isso. Aí ele falava assim, não, peraí. Eu falava, o que eu errei, né? Pensando eu comigo. Ele falou, mas tudo isso aqui de orgânico? Eu falei, é. Aí ele ia pra Bosch, nada de orgânico. Os caras não geravam orgânico, lembra? Isso. E aí nessa época eu comecei a desafiar o pessoal, a gente a ter blog, a criar um podcast, a pensar esses outros conteúdos. Vieram surgir um tempo depois, mas... também para fazer a história um pouco mais curta, o que isso foi ajudando a ampliar a visão para os dois lados, né? Então, o fato de ter a pele no jogo, no lado pessoal, foi me colocando dentro desse esquema marketing digital, entender um pouco mais o detalhe das coisas, como funcionava, e era um conhecimento que, no final das contas, a lógica tá ali, né? O produto é o mesmo, é diferente, outra estrutura e tal, mas transportar isso para lá... Que por trás está o comportamento do ser humano, né? Faz tempo que eu aprendi, eu parei de estudar o marketing digital, o Google ADS, o Meta, eu parei de estudar isso. Porque o painel vai fazer o que tem que fazer. E eu comecei a estudar comportamento mesmo, para poder ir para dentro da cabeça da pessoa e botar dentro da cabeça dela um pino lá que ela tem que consumir aquele determinado produto. Algo que as pessoas fazem mal, os indivíduos fazem mal, é compreender com exatidão qual é o real problema que elas estão passando. Elas não têm essa leitura clara. E quando você apresenta a raiz mesmo do problema e uma solução para aquilo lá que é a raiz, que ela nem sabia que era o problema dela, aquilo fica irresistível. E isso é o que está de mais moderno no momento em termos de produção de vídeo. É o que a gente faz e voa o vídeo. E você sabe que tem uma coisa que eu falo recorrentemente, que é assim, às vezes o problema que a pessoa tem na situação de uso daquilo que ela está adquirindo é diferente do problema que vem na cabeça dela quando ela está comprando. São dois momentos diferentes. A mesma pessoa, quando ela está no papel dela de uso, de consumo, ela tem, às vezes, uma forma de pensar que é diferente, é complementar, mas é diferente daquilo que ela está vivendo enquanto ela está comprando. Então, perceber essa diferença do comportamento de compra dela, que não necessariamente é igual ao comportamento de uso, faz muita diferença. Por exemplo, quando você pensa lá numa pessoa que está usando a furadeira, ela está lá com, sei lá, gerando poeira, o ruído, o peso, etc. Algumas dessas coisas, ela vai guardar com ela. Pô, eu quero uma furadeira leve, ou uma furadeira, sei lá, que encaixe bem na mão. De pó. Ainda não temos, mas em breve. E aí ela pensa nesses fatores. Mas quando ela está lá no ponto de venda, às vezes as características que ela vai olhar são totalmente outras. É a maleta. A maleta é o kit de broca. Exatamente. É o relacionamento com o vendedor que o cara conhece faz tempo e às vezes quer quebrar o galho do cara que está ali, porque ele está sempre ali, o cara precisa bater a meta. Outras necessidades. E se você não considerar isso tudo, às vezes você faz o produto perfeito para o uso, mas não consegue mostrar para o cara... Quer que eu te traga um exemplo bem massa assim, do que acontece hoje com advogado? Não tem nada a ver com ferramenta, com estética, mas eu acho que vai ser um exemplo bacana. Assim.
Qual é a dor que você imagina que quando perguntada para 2, 3 mil advogados, eles te respondem dizendo assim, o meu problema é que eu preciso resolver isso aqui. Qual que você acha que é? O sonho de um advogado. Do advogado? Rapaz, Se não você perguntar para 100, 98 vão dizer para você a mesma coisa. faço a menor ideia. Eu quero ganhar dinheiro Bom, até aí com a nem minha sou profissão. advogado. Eu quero viver do direito, porque nem todo advogado formado vive do direito. Isso é verdade. Eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ganhar, eu quero ficar bem estabilizado com a minha profissão. Essa é a dor que ele acha que é a dor dele. É o que ele está olhando lá na loja na hora de comprar a furadeira. Se é verde, se é amarela, se é azul. Não. Mas não é essa dor. Não é essa dor. Então, para essa dor aqui, tem um anúncio muito simples de fazer. Um anúncio que desperta ganância. Os maiores honorários do Brasil, fique rico, ganhe dinheiro, explore o mercado que mais cresce. Você vai atrair a atenção dessa pessoa que está achando que a dor dele é essa. Mas depois... Só que a dor verdadeira não é essa. A dor verdadeira é completamente diferente de ganhar dinheiro. É completamente diferente de buscar conhecimento, não tem nada a ver com isso. E se você quiser saber qual é a dor verdadeira, você vai ter que escrever aqui, advogado curioso. Ô Gil, qual que é a dor verdadeira? Manda para mim. Porque entendendo esse cenário, eu desenvolvi um produto para um dos especialistas da agência que chama o cara para ganhar honorário, mas trata a dor do cara na fonte, na raiz. Bota o dedo lá e trata e cura o verdadeiro problema do cara. Quando apresentado isso, eu não posso falar aqui agora, porque a apresentação do programa, do produto vai ser no próximo 10, 11, 12 de fevereiro, e o programa vai pro ar antes. Mas a expectativa já tá alta, viu? A gente tava conversando aqui agora, o negócio tá... Quando eu apresento aquilo, e eu fiz o teste apresentando para grupos de advogados, o cara fala, mano, mas isso é o que eu preciso para minha vida. Aonde que eu assino? Porque você tocou no ponto do cara que sempre teve ali, é a verdade por trás daquela dor dele, mas ele não tem coragem nem de falar sobre ela. Ele às vezes não conhece. E quando conhece, não tem coragem de falar. Então ele fala, eu quero viver do direito. Mas não é um problema financeiro, não é questão de dinheiro. Olha aí. Doido, né? Depois você me conta no Em off. Em off. Bom, e aí, nessa história do marketing digital, né? Daí, nessas trocas todas ao longo desses anos, fui me envolvendo com isso, mas até então tinha um lado que era só um negócio, um momento da averia ali e tal, que a gente precisava evoluir. Só que daí vem o Leon, nosso filho. E aí a gente começou a perceber que estava na hora de fazer uma mudança de carreira para a Veri, porque ela estava naquele momento, poxa, eu vou ter filho e depois tem uma nova pessoinha aqui, quero estar mais presente e tal. Também para o estilo de trabalho como ela estava ali, o local onde ela estava atendendo não estava mais tão favorável para a nova circunstância que ela ia ter. E aí a gente começou a pensar o que poderia ser. Em princípio, a gente falou, ela vai ter um período sabático aí e tal. Mas aí, enquanto ela estava grávida, ela começou a aparecer com a ideia de uma franquia. Nossa, eu lembro. Lembra disso? E eu com alergia de franquia, que eu tinha acabado de sair de um processo traumático de prestação de serviço para uma franqueadora, lembra? Eu lembro, a gente conversou, você colocou vários saindo de gestão de 70 unidades em marketing de uma franqueadora, com todos os problemas do lado de dentro, né? Eu falei, André, você vai ter esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Você me alertou, eu tenho que admitir. Foi. Bom, mas e daí, na época, a gente tava com essa clareza de que não ia dar, e daí ela veio com essa ideia da franquia, eu falei, Veri, não, né? Você tá grávida, como é que nós vamos abrir um negócio com você grávida? A gente tá fazendo isso pra justamente tentar encaixar a criança aqui. Bom, eu só sei que nasceu o Leon, de surpresa, né? Que a gente foi até o final da gestação sem saber. Nossa, essa é outra diferente dele também. Não podia saber se era homem, se era mulher, não teve chá, revelação. Eles queriam ter a surpresa de viver, tipo Era das Pedras, assim, nasceu. E agora? Também não é assim, né? Acho que minha mãe também não sabia o que ia nascer. Não, sabia, já tinha ultrassom, pô. Então, acho que sabia, mas naquela isso. época, olha, eu nem sou tão antigo assim, hein? Não era tão confiável, né? E aí eles fizeram toda uma preparação, todo um planejamento, porque o André
sempre planejando. É, E aí Deus fez tudo diferente na hora, né? foi. Enfim, essa é outra história para outro podcast. Mas daí veio o Leon, e aí quando eu tava de licença paternidade, e aí foi bem bacana também, isso é outra coisa legal da Bosch, porque na Bosch a gente tem uma licença paternidade estendida, então eu tinha lá, acho que 20 dias de licença paternidade, depois ainda consegui emendar férias ali junto, mais uns dias que eu tinha, eu fiquei quase 2 meses, que foi super importante para criar conexão com meu filho ali e tal, foi bem bacana. Mas aí eu aproveitei esse tempo para falar, bom, agora com certeza não, mas vamos dar uma olhada, já que a Beri tá tão empolgada com esse negócio e tal, dar uma olhada depois, daqui 6 meses, um ano, daí a gente volta a falar, depois vai ser difícil o tempo, né? E aí fomos visitar algumas unidades e tal, sem falar nada nem com a franqueadora. De cara já onde vocês estão hoje? Não, Ou daí o que vendo aconteceu? A outras gente foi visitar coisas? unidades em São Paulo, eu acho, Mas não, mas da mesma franquia. da mesma franquia. Já foi certeiro Já, nela. Já certeza. sabia que era ela. Não sabia. A gente foi nessa porque a Veri achou que era legal, que era. A cor era bonita. A cor era bonita. Ela tava gostando do rosa já. Aí ela já tava gostando do rosa. E daí a gente foi visitar, assim, sem compromisso nenhum, algumas unidades para conversar com os proprietários e ver o que eles diziam. E aí a franqueadora ficou sabendo, me liga e fala que tinha uma unidade aqui em Campinas, que estava na época em repasse. E aí a gente foi conhecer essa unidade como estava indo ver as outras, sem nenhuma expectativa. Só que daí todo mundo tava falando que era legal, que era um negócio bacana e tal, e daí a proprietária, assim, foi bem convincente com a gente. E aí a gente falou, vamos fazer uma oferta, assim, a perder Pra de não para aceitar. ela não aceitar. E aí deu 2 dias, ela retornou falando que aceitava. Daí eu virei pra Veri, pra minha irmã também, que entrou depois de sócia com a gente, e falei, e aí, vocês encaram? Filho pequeno e tal, tudo. E aí o Leon tinha 4 meses e a gente estava abrindo um negócio, abrindo uma franquia no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, que é uma clínica de harmonização facial. 12 horas de atendimento por dia, de segunda a segunda. Olha, Super, hoje super pensando, cômodo, né? Super tranquilo. Então, e ainda tinha isso, né? Porque era não só a loucura desse período, mas da gestação, A operação em puerpério, a operação no shopping. shopping, tem que manter uma loja aberta é, quase todos os dias do ano, por 12 horas por dia. Quais os maiores desafios do franqueado na área de estética hoje? Ó, vou te falar, a primeira coisa, Primeiro pra desafio, depois a gente fala gente, das vantagens. grande desafio que eu imaginava que ia acontecer era lidar com essa jornada exaustiva de 12 horas. E no final Uhum. das contas foi uma grande bênção pra gente. A gente pensou que essa é a maior dificuldade, e olha que não sei se foi super bom. Por quê? Porque pelo fato de ter o horário estendido, me permitiu estar lá várias vezes nesse começo para apoiar com a parte de gestão e tal, depois da minha jornada de trabalho ali. Então foi cansativo, super cansativo. Mas aí eu podia sair do trabalho e estar lá até um tempo a Marcamos loja cafés fechar, várias vezes lá na muitas frente da vezes, loja. muitas Verdade. vezes. E aí isso foi super bacana. Por outro lado, a gente também pegar uma franquia de serviço é diferente de você ter uma franquia de produto. Ok. Porque quando você tem uma franquia de produto, vamos pensar cosméticos, se você segue lá o padrão de exibição, você está num ponto bacana, tal, você tá bem e você está trabalhando os clientes para eles chegarem, o processo de venda é relativamente simples. Mas serviço é muito outra coisa. Ainda mais serviço de saúde, porque você tem que lidar com 1000 cuidados com vigilância sanitária, você tem que explicar para o cliente o problema dele que para cada pessoa é diferente. A Então, concorrência, porque passa a ser uma commodity, é diferente de vender um boticário, que boticário é boticário. O cara vai lá, vai fechado. comprar o creme de amêndoa tal lá e acabou. Agora, em serviço de estética, você oferece, a médica oferece, o dentista oferece, a tia da esquina oferece. E aí? É. E aí passou a ser muito um trabalho de entender quem que é o público que a gente está atendendo, de equipe, de formar equipe, motivar a equipe, e criar os seus próprios métodos de trabalho. A gente, no caso, pegou uma franqueadora na época que estava começando, a gente Sim. tinha na época, sei lá, acho que nem 30 unidades, hoje já está com mais de 100. E foi legal, né? Também aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa. Então a gente pegou o mercado, pegou a parte difícil de ajudar a construir o mercado, mas
teve essa parte bacana do empreender que sempre me atraiu. Então, na Bosch eu tinha acabado de passar por um desafio de construir mercado, que esse lado empreendedor já estava ali dentro, que é o intraempreendedor, né? Que era Uhum. construir esse mercado. Nessa época, esse mercado de ferramentas a laser já estava super mais maduro, o pessoal já sabia o que era, as lojas já pediam, era outra realidade, porque funcionou. E daí eu falei, pô, legal, minha esposa tem um conhecimento nessa parte estética, eu já tinha várias fortalezas nessa parte de marketing digital, que achei que era uma forma bacana de combinar as coisas, e aí a gente encarou, falou, vamos lá. Quanto o digital é importante na operação da franquia hoje? Hoje menos, hoje deve ser lá uns 30% do nosso faturamento, mas na época era mais de 2/3 do faturamento. E isso por quê? Porque também tem o outro lado, né? Nesse segmento, você fideliza os clientes para mais longo prazo. Então, se você for olhar hoje a origem primeira dos meus clientes, É de lá, é do ainda é anúncio. online, mas a gente tem muita recorrência. E aí hoje, os clientes que retornam, E né, que são aí você fiéis. não acredita pro digital. O retorno não deixou de ser do digital. Não, mas daí tem o nosso Se eu trabalho ali também, tivesse né, lá. Gil? Pô, tudo bem, os clientes vieram pelo digital, mas aí também tem um trabalho de fidelização, Mas, que daí é mas no. o crescimento de base é internet seco. Não só isso, eu acho que é a internet, né? Trazer o cliente, mas uma coisa que a gente faz muita questão para diferenciar das outras unidades e outros muitos concorrentes que a gente faz absoluta questão de acompanhar e de registrar todos os clientes e contatos que Eu chegam acho que para isso é nós. legal da gente trazer para a mesa, porque assim, eu acho que essa deve ser uma experiência analítica de multinacional, que não é comum no mercado. E eu me lembro que eu tinha acesso às planilhas e a gente conseguia entender de onde o cara veio, o que ele queria, qual era a Isso. pergunta inicial, o que ele comprou, por que comprou, se não comprou, o que era, e depois aquilo virava retroalimentava o sistema, porque a partir dali a gente mandava mensagem para essa galera depois. Havia todo um processo de CRM, se a gente Isso. pode dizer assim, no Excel ainda, de uma forma bem da era das pedras, vamos falar, mas extremamente detalhada e acompanhada. Isso. Isso veio da experiência da multinacional. Veio porque, pelo seguinte, e aliás é um negócio que é sempre importante o pessoal entender quando a gente fala da parte digital, né? Na parte digital você consegue medir tudo, Sim, tudo que você quiser. Porque a pessoa entrou em contato com você, ela deixa os passos dela todos registrados. Então, esse é o grande ouro, é a grande mina de ouro do negócio digital, é você trabalhar com os dados. E aí, nesse começo, a gente chegou ali e viu que a operação não registrava nada do que acontecia. Os clientes vinham e iam embora, mal e mal se registrava o e-mail. E-mail nem registrava, o celular das pessoas registravam. E não tinha um trabalho consistente de acompanhar esse cliente, de voltar atrás, de voltar a buscar. E aí, a primeiríssima coisa que a gente fez na época foi criar essa grande base de dados, que virou ali um CRM quase nas nossas planilhas, para acompanhar quem entrou, o que veio buscando, se é homem, se é mulher, qual o serviço que buscou, quem atendeu, quanto enfim, tempo depois recomprou. quanto comprou, se não comprou, precisa relembrar essa pessoa depois de voltar aqui buscar, enfim. E isso foi virando o padrão de atendimento e de busca dos clientes dentro Vocês já da foram clínica. copiados, não? Muitas tentativas. E, na Dentro da verdade, rede. inclusive. Uhum. Mas, na prática, também não é só sobre ter os dados, né? Porque Sim, é ter saber o os que fazer com dados, eles. exatamente, é sobre ter o que fazer com eles. Então, não é problema nenhum para mim dizer que esse é a forma de trabalhar. Mas a questão, e aí eu tenho que dizer que ainda é o desafio de cada dia para a gente ali, que é ter a disciplina de executar o método. Porque não adianta só eu ter toda a base de informações e não saber o que fazer com ela e não botar em prática. Então, a gente tem clareza de quem faz o quê, quem reativa o cliente, como faz, com que frequência, onde é, com que perfil, como que eu acesso, se é por WhatsApp. Enfim, essa carga, essa rotina está mapeada, mas aí tem a disciplina da equipe Eu cansei de em fazer brigar com a acontecer. disciplina da equipe dos meus clientes, porque vocês têm um problema, a equipe. Eu tenho 200. Porque o problema é o mesmo em todo lugar e as pessoas não mapeiam. Então, É. por exemplo, eu tenho um cliente da área de saúde que ele trabalha com tratamento da dor. Ele é meu cliente, sei lá, uns 5, 6 anos, faz um tempão. E eu fui com ele até um limite num site muito orgânico, muito massa tal. E aí eu falei, cara, a gente precisa de outro site para falar só de dor.
começar outro processo, concorrer com a gente mesmo, vamos aqui, vamos fazer. E eu subi 2 sites com mensagens diferentes de um site e de outro. E o pessoal do atendimento dele lá dizia que nada chegava daqui, só chegava daqui. E esse cara ficou brigando anos comigo, dizendo assim, Gil, isso aqui não funciona, isso aqui não serve para nada, é só gastação de dinheiro, não sei por que você está me enrolando. Até que, um belo dia, a funcionária lá saiu e entrou uma nova funcionária. E a ordem de serviço foi dada para essa nova funcionária que não tinha vício. E aí começou, por um milagre, a entrar paciente do site que não entrava ninguém. Aí ele me ligou e falou, cara, o que você mudou aí que tá dando super certo agora? Eu falei, nada. Mas eu, não, alguma coisa mudou, porque agora tá vindo cliente desse outro site e tal, nunca veio. Eu falei, o que você mudou aí? Ele falou, mudou a fulana. Eu falei, então, não tinha nada de errado. Agora imagina quantas vezes você ligou para mim me carcando, dizendo que estava errado, e eu fui lá e mexi em campanha e piorou, para depois voltar no que estava antes, o tanto de tempo que a gente perdeu, e eu cansei. E o meu eu cansei, eu fui atrás de uma solução que trouxesse a informação para mim sem depender da boazinha lá, entende? E aí a gente estruturou uma ferramenta de atendimento ao cliente que num primeiro momento era só para ter a informação e para separar em coluna e depois eu poder comandar ações específicas em cada lugar desse, entendendo o que fazer com o cliente. Pô, o cara veio até aqui, parou 3 dias depois, manda uma mensagem para ele com áudio apagado, essa é boa, André, anota aí, ó. Manda uma mensagem com áudio que não tem nada dentro e depois manda uma segunda. Gostou da promoção? Essa é imbatível. Ó. Pega o corte aí. Manda um áudio de 5 segundos, 10 segundos, sem nada. E na sequência você manda assim, gostou da oferta, da promoção? Vamos fazer? Eu duvido o curioso que habita do outro lado não mandar para você... Ah, o áudio não chegou, você pode me explicar, pode me mandar de novo? Aí você abriu a porta da comunicação. Exato. E isso te permite fazer infinitas ações com essa pessoa. Mas olha que legal, isso só funciona quando você sabe quem é o público que quer comprar o quê, né? Óbvio, você tem que saber quem é o teu cliente. Então eu precisava separar eles em coluna. Beleza, separei em coluna. Exatamente. Agora eu preciso automatizar algumas coisas. Ah, mas eu preciso mandar um áudio no fluxo. Ah, essa ferramenta não manda. Ah, eu preciso mandar um vídeo. Essa outra não manda. Eu falei, então eu preciso ter a minha. E aí a gente desenvolveu uma ferramenta de casa que além de atender, além de ter fluxo, além de separar em coluna, ela automatiza o processo com inteligência artificial. Ô Gil, isso aí é o mais legal do processo? Não, porque na minha conta eu nem uso inteligência artificial e ela segue vendendo por conta daquela dinâmica de separar e saber o que fazer com as pessoas. Mas quando você afina a IA para tarefas repetidas e chatas e que o teu pessoal não faz, você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para fazer, porque tem que seguir o método, porque o que funciona é o método. Então, por exemplo, dentro do meu método, eu preciso mandar um link para a pessoa me avaliar no Google, porque a avaliação no Google diminui o custo por clique. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Inúmeras. Quantos dos seus 5 mil clientes te avaliaram até hoje? Acho que uns 80, dá para fazer muito mais. Entendeu? Você podia ter mais 4.920 avaliando lá. Exatamente. E você só tem 80. Olha aí, equipe. Ter uma boa nota no Google e grande quantidade de pessoas avaliando, a chance da nota cair diminui. Então, por isso você tem que ter muita avaliação. Então, você vai entrar num perfil que tem 3 avaliações nota 5, a mãe, a tia e a avó dela que avaliaram. Isso aqui não quer dizer nada. Mas você entra num perfil, tem 5 mil avaliações e a nota é 5, cara, todo mundo gosta deles. E se um azedo, porque tem uns azedos, né? Um azedo acordar lá e escrever uma avaliação ruim, não vai mudar a tua nota. Não, esses dias a gente recebeu ali uma avaliação de uma pessoa que fez um serviço em outra clínica, que não é a nossa. Falando mal de vocês. Falando mal da gente. E aí a gente não pode... Fui lá, reclamei pro Google, falei, olha, essa avaliação aqui não é... a pessoa não veio aqui, a gente não sabe quem é. E fica lá. Tem umas pessoas... Não, aí o cara acorda com os 2 pés esquerdos. Os 2 esquerdos. E aí resolve fazer uma reclamação lá. Se você tem só 3 avaliações, 5, e entra uma 1, a tua nota cai. Se você tem 5 mil avaliações e entra um infeliz desse, nem mexe na nota. E eu gosto de olhar o perfil de um lugar onde eu vou consumir e ver a avaliação negativa das pessoas. Porque se só tiver avaliação positiva, dá a impressão que você comprou aquele pessoal para falar.
Então, pô, tem um cara falando mal? Tem. Então, os caras existem, são de verdade, a maioria tá falando bem, eu vou lá. Isso. Então, a pessoa, na jornada dela de compra, tem que entender isso. Ela vai chamar no WhatsApp, ela vai entrar no teu Instagram, tem que estar vivo lá, tem que estar acontecendo. Ela vai olhar as tuas avaliações no Google, ela vai olhar o Reclame Aqui. Pouca gente fala de Reclame Aqui, mas ela vai olhar, é hábito de consumo do brasileiro. E aí ela vai assinar um contrato com você para mexer na cara dela. Exatamente. Certo? Então, esse processo de mandar o link de avaliação, o funcionário não faz. Nem se você bater nele, ele faz. Ó, já teve lugar de eu colocar bombom. Você já me contou essa E a história. pessoa não ofereceu bombom. Deu dar dinheiro pro meu funcionário por quantidade. Não faz, mas nem dando dinheiro. Automatizei. Eu me livrei dessa complicação. O que você fez agora? Eu automatizo. Eu pego a Cindy e falo, Cindy, entrou, agendou, 2 dias depois, manda o link de avaliação para todo mundo. Aí a pessoa fala, mas tem gente que vem e não gosta. Aí eu vou descobrir que ela foi aí e não gostou. Exatamente. Então faz favor de fazer ela gostar. Porque todo mundo vai receber o link de avaliação daqui para frente. Então eu resolvi o meu problema de ter avaliação, é o número 1. E segundo, eu mantenho a equipe atenta o tempo todo para que o bom atendimento continue acontecendo. Exatamente. Então eu automatizo coisas que no meu processo são importantes e não tem nada de IA aqui, só que é super automatizado. Então eu mando 2 dias depois, manda a mensagem. Se a pessoa não lê a mensagem, ela não leu. Pode acontecer? Eu sei que ela não leu. Eu ligo e peço para ela ler. Se ela leu e não respondeu, eu mando outra mensagem. Olha, é muito importante para a gente melhorar a qualidade do nosso atendimento, que você realmente responda. Se puder responder, vai ser muito bom e tal. Aí, não leu, não respondeu, não ouviu a gravação, não aconteceu nada, eu boto ela numa coluna. Ah, respondeu a avaliação, eu boto ela em outra coluna. E aí eu vou separando, eu sei quem está satisfeito, quem está insatisfeito, quem não responde, quem interage, e isso de forma automatizada. Porque imagina você depender do teu funcionário que não quer fazer, nem pagando para fazer ele faz. E aí como é que fica o método? Mas sabe o que eu acho interessante? A gente tem uma equipe lá na clínica que a gente confia muito. Acredita muito neles e tal. E aí eu não acho nem que é sobre querer ou não querer fazer. Mas a gente... Passa batido? Passa batido, é falta de disciplina, né? Manter a rotina e saber o que tem que ser feito... porque não é sobre fazer a mesma coisa na mesma hora todos os dias que você põe um alarme no celular. O método tá claro, mas aí a pessoa se perde, Você quer ver onde que as automações me ajudam muito com clientes hoje? Eu tenho um cliente de uma indústria e o produto dele, todo mundo quer o produto, então é tipo tirar pedido da Coca-Cola, sabe? O cara não é vendedor, ele é tirador de pedido. Só que tem determinados momentos do mês que aquilo vai faltar para bater a meta geral da indústria. E o vendedor, como está acostumado a tirar pedido, ele não tem rotina de voltar no cara que não mandou o pedido, que ele passou o preço e parou. Eu pego a IA e separo, ela identifica documento. Então eu botei ela entendendo que aquele orçamento que elas mandam pela conversa do WhatsApp é uma etapa concluída. Então se tiver isso aqui, orçamento enviado. Se não tiver isso aqui, falta mandar o orçamento. Então, de tudo que tem orçamento enviado que não teve retorno em X tempo, a IA provoca a conversa sozinha e faz vir para o WhatsApp da vendedora para ela ter que continuar. Então, eu boto 200, 300 pessoas lá que estava parado, recebeu o orçamento e está sentado em cima, voltar na conversa dela para ela ter que dar destino. E aí, como eu, na IA, eu consigo medir tempo de resposta na plataforma, né? Tempo de resposta, quantidade de gente que foi atendido, quantidade de gente que está sem responder há quanto tempo. Eu tenho essa estatística por atendente, eu consigo avaliar a performance do atendente. Isso. Então eu digo para ela, olha, tem 200 pessoas aí aguardando a resposta sua. Mas aonde? Eu clica aí no não respondido, vai aparecer. E aí eu tenho como cobrar o atendimento. Então, eu vou pegando coisas que estão travadas, que eu não consigo fazer que aconteça do jeito que a gente planejou, e vou destravando elas dentro desse processo. Então, outro exemplo muito louco. Chegaram aqui na minha sala outro dia e falaram assim, isso me ocorreu agora, como opção de fazer. Não está feito. Ô Gil, o cliente tal está tendo muito carrinho abandonado no e-commerce. Falei, beleza. Carrinho abandonado? Falei, Bom, o carrinho abandonado pode ser o checkout que não presta,
Porque ele já foi pro carrinho, então ele gostou do preço, da oferta, tá ok. O checkout é ruim ou berrou na hora do frete, porque ele só vai ter conhecimento do frete no carrinho. Porque se você colocar o cálculo de frete antes, aí berra antes, não vai nem pro carrinho. Então, por regra, enquanto eu não aprumo a questão de frete, ela não tem como calcular antes. Faz o seguinte, deixa o checkout transparente só, tira todo o resto, deixa matar a venda só no checkout transparente. Tira as opções. Não, beleza, fizemos. Tá, agora dá frete grátis por 10 dias para todo mundo, irrestrito, divulga em banner, faz barulho e bota para rodar. Fizeram? Não fizeram. Fácil. Não fizeram, começaram a construir outro e-commerce. Falei, por que vocês vieram aqui na minha sala? Não, porque a gente estava com um problema que o checkout... O problema era carrinho abandonado, não era? Mas é que esse lugar aí, o frete não calcula, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas calcular o que? É grátis. Não tem que calcular. É grátis. Não, mas é porque grátis, não sei o que. Eu falei, quantos dias vocês rodaram do jeito que eu pedi? Não, a gente... equipe, tá? É gente de dentro. Eu falei, cara, pensei aqui agora. Este problema que eu estou, eu consigo resolver. Porque no checkout eu já tenho a informação de quem o cara é, o telefone do cara e o e-mail do cara. Eu vou fazer um movimento pela IA de mandar pro cara um cupom de frete grátis, de mandar pro cara o link do checkout com frete grátis, de mandar um e-mail, de mandar uma ligação de telefone. Bombardear o cara de frete grátis. Eu quero ver como é que eles vão explicar lá dentro do e-commerce que não tem. Eu vou fazer ter. Porque se a minha equipe não consegue entender o processo, eu forço com a ferramenta. Então, isso traz um monte de vantagem para mim, que estou atrás de um computador fazendo campanha para entender o que está acontecendo lá. Quer ver outra, bem técnica? É conseguir entender na conversa do WhatsApp quem é o cliente, de qual campanha ele veio, de qual criativo, de qual grupo de anúncios, e quando ele compra, poder devolver para o Meta, olha que louco, que aquele FB Click lá, aquele Facebook cliente, comprou R$90. Isso é uma cegueira de quem vende por WhatsApp. Deve ser para você também. Qual criativo está vendendo? Não é trazendo gente, é vendendo. Você sabe? Dá até para saber no WhatsApp, mas a gente não faz esse controle de peça por peça, qual é o... Você teria que ficar vendo a foto do cara, e se o cara não apagar aquela primeira mensagem. Porque tem uns abençoados que apaga. Apaga o texto. Eu controlava pelo texto. Botava um códigozinho no final do texto. Era pago e falei, eu quero mais informação. Então, isso na escala, você fica cego. Então, a gente consegue hoje, quando entra dentro do WhatsApp, entrar traqueado, porque entrou traqueado na Cindy, eu tenho todos os UTMs dele para saber de onde ele veio. Aí a conversa vai andar lá. Quando sai a compra, a plataforma dá um parabéns pela sua compra de tantos reais tal, no WhatsApp de novo. A Cindy pega essa informação aqui e informa o Meta, FB Click tal, compra aprovada de tanto. Então, essa inteligência, que aí falando só de anúncio de campanha, ela otimiza anúncio num ritmo, numa velocidade, num jeito que o que você tira do Meta é infinitamente maior. E eu nem gostava de Meta, hein? Pois é, você falando agora, porque assustou, como você né? disse, lá atrás, você nem fazia ainda, né? Era só Google no comecinho. E assim, o bicho da goiaba hoje é o TikTok. Onde vende eu tenho escutado com força isso é o monte. TikTok. Você sabe que, olha, quando eu vou viajar, eu visito muita loja de ferramenta de vários lugares. E ferramenta, você pensar no TikTok, não parece... Mas olha, na Argentina, no México, aqui no Brasil, vou visitar, falo com os clientes, o pessoal fala, não, minha rede social que mais me dá resultado é o TikTok. É isso aí. Sabe por quê? Porque o hábito mudou nessa geração de agora. O hábito foi transformado. O TikTok não é rede social. O TikTok é rede de palestra, de curso, de conhecimento, de conteúdo faça você mesmo, é de verdade, é sem maquiagem, é sem produção, é a vida ao vivo. Então, a pessoa... A minha filha estava com uma prima em Paris passeando. A menina pegou o celular, entrou no TikTok, digitou lá fulana de tal, bolsa da marca tal, olhou o vídeo, para ir andando na rua, para chegar na loja que ela queria. Ela não foi no Google Maps para ver o endereço da loja.
Ela foi no vídeo para ver por onde que tinha que andar para chegar na loja. Pois é, e você sabe que O isso é um hábito de negócio... compra é diferente da geração. A nossa é Google, essa de agora é TikTok. É uma coisa que eu ainda não entendo por que que a Meta não transforma todo o conteúdo que eles têm ali em alguma coisa que é quase perecível, porque vai ficando para baixo na timeline e vai diminuindo, em um buscador, como o TikTok aprendeu a fazer, né? Então hoje você entra ali no buscador do TikTok, se você colocar um tema qualquer, a geração mais nova já sabe disso, entra lá e encontra videozinhos de 30 segundos, 40, um minuto, e aprende um negócio mais rápido do que ter que ficar lendo um site, né? É isso. Inclusive é um negócio que eu também tenho falado, que é assim, o vídeo é a nova escrita, né? Então, se a gente pensar como que a gente transmitia conhecimento até antes do YouTube, eram livros, conteúdo. Bom, é claro que ainda tem seu papel e ainda estão aí super fortes. Mas no sentido de popularizar, no sentido de ensinar como fazer as coisas, quem quer aprender como faz alguma coisa vai procurar vídeos para entender e Coitado do ver o que cara está que sendo faz feito. o manual da fechadura elétrica, né? Porque quando Isso. você quer trocar a senha, você vai trocar a senha da fechadura tal. Vai num vídeo lá e alguém vai ganhar um dinheiro lá para te Exatamente. ensinar. Exatamente, exatamente. Então, qualquer lugar que você está sentindo que está precisando de um textão para explicar, você estava falando dos advogados aí, que tem aqueles textos contratos enormes, será que não é que você está precisando hoje em dia um vídeo de verdade? Esclarecer, demonstrar e não só falar sobre? O vídeo permite isso, né? André, em épocas de inteligência artificial, automações de atendimento e tal, como é que fica esse pessoal de vendas, o pessoal da franquia, o pessoal do balcão da loja? Para onde vai esse mercado? O André olhando. O que que eu entendo? Eu penso assim, ó, do lado de quem opera, mais do que saber ter as respostas, você precisa saber ter as perguntas. Então, se você souber perguntar bem, você consegue boas respostas. Tanto que é o que se fala aí que a nova profissão é o engenheiro de prompt, o cara que sabe entrar lá na inteligência artificial, no DeepSeek, Fizeram uma no inteligência ChatGPT. artificial de prompt agora. Que monta o prompt. Porque é mais fácil do que ensinar a fazer pergunta. Ensina Pois, a IA a produzir a pergunta. pois é, mas você tem que saber comandar isso, saber que instrução dar, como perguntar, e saber ter a inteligência natural vai passar a ser sobre criar, sobre que pontos observar, porque o conhecimento vai estar facilmente disponível, e não só disponível, porque até no Google já estava, mas ele vai estar facilmente armável, né? Porque uma coisa era antes, eu precisava saber sobre um determinado tema, eu tinha que ler 20, 30 sites, e aí montar a minha própria conclusão, redigir o meu conteúdo. Agora isso acontece assim. Então, eu tenho que saber fazer as perguntas certas, boas perguntas, e não qualquer uma. Sabe aquela história do obrigado pela informação que você não me deu? Porque hoje a informação é tão disponível que aí você pede uma informação e aí vem uma enxurrada de coisas, você fala, não é isso que eu preciso, eu só quero saber exatamente a resposta que eu preciso. A inteligência artificial veio para ajudar nesse sentido. Então, do lado de quem opera, eu entendo que vai contar muito o saber perguntar, o saber fazer, ter os questionamentos corretos, a criatividade correta. E aí o resto a gente vai começar a deixar cada vez mais para a inteligência artificial. Mas aí tem o lado de quem recebe, de quem compra, né? E aí eu penso que o relacional, o vínculo, o networking vai passar a fazer toda a diferença. Porque é confiança, né? Você acredita que a profissão de vendedor humano ela vai ser indispensável? Esse relacionamento gente com gente não será substituído. Eu acho que ele vai ser transformado. Não vai ser da mesma forma. Provavelmente, quanto mais as gerações vão avançando, você vai querer menos informação de uma forma não objetiva para querer diretamente objetiva, ou vai tirar sua foto com a inteligência artificial ali, com o ChatGPT, ele já te dá o que você quer. Eu tive recentemente na China, tudo em chinês, né? E Uhum. aí eu chegava lá naqueles templos e falava, meu, por que que esse negócio é desse jeito, aqueles telhados erguidos e tal? Chegava, tirava uma foto, falava, ChatGPT, por que que esse telhado é assim? Aí você tem uma resposta enorme, coisa que talvez o guia chinês não fosse saber me explicar, e enfim, até os chineses não falam muito bem inglês também, e essa é uma dificuldade. Eu penso que isso vai começar a acontecer cada vez mais nos pontos de venda. Na loja, enfim, qualquer que seja o seu serviço, o advogado que você falou, pô, você pode entrar hoje em dia lá e fazer sua própria consulta com o seu advogado. O que que vai te fazer, em vez de comprar uma consultoria ou redigir um contrato com o advogado, por que que você não vai passar a fazer isso com uma inteligência artificial? Muita gente vai, mas quem vai sair melhor vai ser aquele que conseguir, através do vínculo humano, transmitir confiança,
transmitir e presencialmente fazer o trabalho no fórum que, sei lá, o ChatGPT não vai poder fazer, enfim. Essas características humanas, o feeling, o tato, para mim ainda continuam sendo muito válidos. E bom, nesse segmento lá que a Veria atua mais ainda, né? Ainda não dá para você fazer sei lá, um procedimento injetável com robô. Alongamento de cílio já dá. Pois é. Você entra dentro de uma máquina, põe a cabeça assim e ela bota o cílio. Eu vi esses dias que tem uma máquina agora de tirar sangue para fazer exame. Então você chega lá no laboratório, né? Põe Enfia a a mão, máquina no braço, o braço na máquina, e aí ela vem, escaneia a veia. escaneia a veia com ultrassom, e aí coloca a agulha direto. E daí a máquina já existe. Isso não é lenda urbana, já existe. Só que quando você chega para falar para as pessoas, aí coloca o seu braço aí que a agulha vai entrar na sua veia, as pessoas não querem, tem uma rejeição com relação a isso. Mesmo que, em tese, ela é mais segura, porque ela está escaneando seu braço, Não procurando na vai ter veia que ficar certinho, pesquisando a veia lá não vai dentro. tremer, não vai falhar, não vai causar uma fístula, não vai causar nada. Porque tem esse elemento humano que as pessoas ainda vão procurar. É, bom, a quanto ele vai durar, se ele vai, como ele vai se transformar, acho que é cedo para dizer. Mas ainda tenho certeza que tem bastante espaço para isso e é o que a gente tem que explorar na hora de Massa. criação dos vínculos. André, vamos para a parte final? Vamos. A gente faz algumas perguntas que as pessoas fogem delas. Ô, louco. O cara fala, não, eu não mudaria nada. Vamos ver. O que é que o André de hoje, olhando para trás, faria diferente? O que para trás eu faria diferente? Olha, eu acho que eu perderia menos tempo com algumas coisas, mas acho que também é algo que a maturidade te traz. É, conforme você vai sabendo melhor quem você é, o que você quer, vai ficando mais fácil fazer algumas escolhas e deixar outras para trás. E aí hoje, olhando para trás, eu vejo que algumas coisas eu fui batendo cabeça, insistindo em pontos que eu não queria, mas vem com a idade. Então, talvez precisei daquilo para aprender. Mas hoje, acho que eu saberia ser mais direto, mais assertivo e direto ao ponto. Alguém da sua jornada para ser reconhecido de forma pública e ficar gravado aí? Olha, nossa, tanta gente. Eu fiz esse balanço agora, postei comentei agora no comecinho, fiz uma postagem no LinkedIn celebrando que eu tinha acabado de completar esse mês 20 anos na mesma empresa, né? E, e aí, nossa, eu fiz esse balanço de lembrar de tanta gente que passou pela minha carreira e tal, e que me ajudou muito. É, mas vou falar a primeira pessoa que me veio na cabeça, que foi o Leon Kaiser, que foi esse presidente, na época que me entrevistou, quando eu entrei na Bosch. É... Kaiser, ele queria te agradecer. A gente trabalhou aí quantos anos? 15 anos juntos. E aí lá do dia zero, que eu nem estava na empresa ainda, até, enfim, saiu recentemente da empresa, saiu no auge. É, aprendi demais com ele, confiou demais, você sempre confiou demais na carreira, na minha carreira, no meu potencial. Aprendi muito contigo, nas coisas boas, nas batalhas, às vezes nem sempre foi fácil, já te falei isso, mas foi fundamental para que eu pudesse ter o espaço e o crescimento que tive até hoje. Então, acho que eu já te disse isso de algumas outras maneiras, mas fica aqui publicamente, muito obrigado, foi fundamental. Massa. O André, daqui a 10 anos, Uh, falando pro André de hoje. Nossa, que. Posso chamar o terapeuta aqui para. O André de 10 anos. Vamos pensar. Eu penso que daqui 10 anos eu quero ser mais autônomo, mais independente. Penso que ainda tem alguns graus de liberdade que eu quero alcançar na carreira, pessoalmente, até financeiramente, que nesse horizonte eu quero alcançar. É, porque também a vida vai se transformando e agora com filho, com, enfim, esposa, as prioridades também vão se transformando. Na igreja também, várias coisas que clamam no coração assim que eu gostaria de poder fazer. Não estou dizendo que eu não gostaria de trabalhar, amo o que eu faço e acho que vou trabalhar sempre em diversos sentidos, mas eu gostaria de poder exercer outros talentos com
com a mais força. liberdade. E aí eu gostaria, nesse André de 10 anos olhando para trás, falar, pô, legal, cara, você construiu Deu esses certo. espaços para fazer tudo se equilibrar, que é bastante importante. A gente termina todo o programa fazendo uma conexão com marketing digital, tal, porque geralmente a gente fala pouco com quem vem sobre isso, mas algo que você queira entender do digital que você tem dúvida e que talvez eu possa ajudar. A gente falou muito sobre o aspecto do digital aqui, mas às vezes tem alguma coisa que tá escondido ainda aí. Olha, tem uma curiosidade que eu sempre tenho, né? A gente trabalha com alguns serviços lá na clínica de harmonização que são vetados pelo Google. O termo Botox, por exemplo, é uma marca, né? E é medicamento, considerado medicamento. Então a gente não pode anunciar. E aí tem formas e formas de fazer esse trabalho acontecer. É, Queria uma dica de como fazer para a gente aparecer cada vez mais nesses segmentos, porque tem um desafio importante aí. Algum tempo atrás era escrevendo Batax com arroba. Olha só. B, arroba, T, arroba, X. Era essa maneira. Só essa palavra, sem aspas, sem parênteses, sem nada. Você botava lá, ela entendia o que era e moía no anúncio. Isso não funciona mais. E essa é a dinâmica, né? O que funciona hoje, amanhã não funciona e vai mudando. Há algumas campanhas do Google hoje de performance com IA que reconhecem no vídeo, no texto escrito, algumas situações acontecendo e, ao reconhecer, entregam. Então, esse é um caminho. Mas eu acho que hoje o caminho mais efetivo para esse nicho, para esse segmento, é o caminho do vídeo viral, do vídeo intencional, de criar um conteúdo que faz a pessoa desejar ir lá, e porque ele vai direto no que está doendo da pessoa. E te traz E autoridade, te né? traz autoridade, a pessoa te procura para fazer com você. A grande vantagem a pessoa te procura para fazer com você é que quanto custa sai um pouquinho da pauta. Entende? Então, eu sei que você é franquia, que você é de shopping, que você está na briga do preço, mas o cara que está ganhando dinheiro com Botox, e tem gente ganhando, é o cara que está cobrando caríssimo para fazer Botox. Porque ele não aplica Botox se ele não fizer um exame de sangue na pessoa, se ele não suplementar as vitaminas que estão faltando. E aí o Botox que ia durar 3 meses, dura 6 meses, porque o corpo está equilibrado, tem vitamina e aquele procedimento vai durar mais tempo. Exatamente. Então, como ir para esse caminho sendo franquia em shopping e tal, é um desafio aí pro André. Mas se eu tivesse que escolher um caminho, eu escolheria o caminho de ser autoridade no nicho e de entregar para a pessoa o que ela realmente está precisando e não está vendo. Ela vai lá porque ela quer tirar a ruga. Mas provavelmente o problema dela não está na ruga. O problema está em outra coisa. E você consegue prover essa outra coisa e tirar a ruga. E aí você tem um negócio que ninguém tem. Então, imagina o seguinte, que por alguma obra do acaso ou do destino, né, a rede desenvolve lá, por conta das pessoas que estão atendendo e a possibilidade delas de solicitação de exame, um convênio com um laboratório que você manda um exame de sangue básico e aquilo devolve, ou a maquininha de fazer exame lá, e aquilo te devolve que a determinada paciente ela está com insuficiência de vitamina D, de vitamina A, ou sei lá do que. Zinco afeta muito. Beleza? Uhum. Aí há uma suplementação a respeito daquilo, e aí o resultado dela do tratamento é muito além do que ela mesma esperava, e você tratou da dor dela, mas deu saúde para ela. Isso. Este produto não tem ainda na loja de franquia, de shopping, de briga de preço. No médico já tem. E aí o mesmo tratamento que você vende lá na tua unidade por 600, por 500, por 700, o médico vende por 2.000, por 3.000, por 4.000. É a mesma coisa, é a mesma aplicação, é o mesmo tempo, é tudo igual. O que é que mudou? A percepção de valor que tem no que está por trás. Então, vai chegar um determinado momento, porque é um procedimento, é um serviço e depende de agenda, que você esgota a tua capacidade de crescimento. Isso. Então, só vai ter crescimento se mudar preço. Só vai aumentar faturamento se aumentar o preço cobrado. E só pode cobrar mais quem entrega a percepção de que aquilo vale mais. Então, é como que eu desperto no teu cliente
o desejo incontrolável de ter a sua solução, que é uma commodity que todo mundo faz e que tem igual em toda a esquina, a diferença do jogo. Dá para fazer, você tem que entender como é que faz para achar o problema real, é comportamento humano, a dor de verdade ali, e aí você vai fazer a propaganda porque o cara quer ouvir e vai tratar, e vai atender ele dizendo qual é a verdadeira dor. Não interessa o preço. Nessa hora aí, ele compra o que você estiver vendendo. Você apertou o botão mágico do negócio. E em alguns casos até é mostrando para ela que veio por conta da promoção, que se ela não escolheu o combo número 1, ela escolheu o VIP número 1, em vez de pagar 500, ela vai pagar 1.500, mas ela vai durar X vezes mais. Então, na prática, ela gastou menos do que ela gastaria se ela viesse a cada 2 meses, ela vai vir a cada 6 meses, 7 meses, e vai ter economia real de preço, que é o que ela estava buscando. Ela quer pagar barato. Esse é o desejo. Isso. Mas a dor verdadeira não é essa. Então você constrói uma oferta que o teu concorrente não consegue acompanhar rápido. Essa é a sacada. Você tem que ter alguma coisa ali no processo que o cara não consegue acompanhar rápido. E aí você vai navegar num nicho de gente que não tá lá, ou tá lá e não tá sabendo, e aí você sai da bolha. Você tem um negócio que é um protocolo, é seu. Ninguém tem. Aí não tem tabela, não tem comparação, você sai dessa briga infinita de preço e não usou o Google para atrair a pessoa. Usou um vídeo. Esse corte dizendo que você teria isso para entregar e que é o diferencial, ou uma cliente dizendo, eu vou lá na loja, na Face Doctor do Shopping Dom Pedro, porque o meu Botox lá dura 7 meses. E nos outros lugares dura 3, dura 2, dura 1. Então eu não sei o que eles fazem lá. É um caminho. E lá só dura do jeito que dura, porque a gente chega lá, eles viram a gente do avesso e vê tudo que está precisando e arruma. Por isso que eu vou lá. Porque eu nem esperava que isso fosse acontecer num lugar como aquele, mas eles fazem. Então é melhor do que ir no meu médico. Pois é. Matou o médico, matou o concorrente, matou todo Ainda não mundo. estamos entregando vitamina, mas estamos cheios de clientes satisfeitos, assim. É, Logo, logo, quem sabe? mas é uma conexão de coisas que a gente ouve em volta dos médicos, das concorrências e tudo mais, na elaboração de uma oferta irresistível. O lance aqui não é nem o que você vai ofertar aqui, é como fazer com que uma oferta seja irresistível. Tá todo mundo olhando para o preço. Isso. E não é o preço. Não é essa a dor. A dor é outra. E aí quando a pessoa entender onde está a dor, como no caso do advogado, que a dor não está em que ele não consegue viver da advocacia. A dor está em outro lugar, está na origem do resultado aqui de agora. E aí se eu tratar lá, isso aqui é consequência. O dinheiro é consequência do sucesso dele na profissão. Exato. Então, como estruturar uma promoção, uma oferta, que a pessoa olhe para aquilo e fala, cara, parece que esse cara estava dentro da minha cabeça o dia inteiro ouvindo o que eu falo. Como é que ele descobriu tudo isso? Pum. É isso. É gerar identificação, né? Faz toda a diferença. Andrezão, obrigado por Obrigado ter vindo. eu, foi Papo ótimo. massa, Que bom que deu certo. lembramos de muita coisa. Tanta coisa que não das falamos, antigas. Hein? Nossa, tem muita mais história. calma, E assim, entender que o negócio está mudando o tempo todo. E no final a história é sobre pessoas, é sobre gente, né? Pode ter IA, pode ter site, pode ter Google. As relações são com pessoas. E como é legal quando você vê lá um trainee, um estagiário seu que entrou e que se desenvolveu dentro, como esse presidente olhando para você hoje se sente feliz e alegre. E a gente do lado de cá, quando consegue achar um processo, um método que faz com que uma empresa prospere, essa alegria é de gente com gente. Porque CNPJ precisa de CPF para existir. Então, no final, é tudo gente. Obrigado. Acho que é sobre isso mesmo. No final das contas, é muito legal falar de carreira, viagens, mercados e tudo, mas não tem satisfação maior do que olhar para as equipes e para as pessoas que passaram por trabalhar comigo em qualquer lugar que seja em cliente, fornecedor, equipes que a gente trabalha direto, e olhar e ver essas pessoas cresceram e levam um pouquinho de uma marca que você deixou. No fim, é isso que fica da vida, né? Show. Obrigadão. Pessoal, Valeu. a gente vai deixar o contato do André para você pedir dica de viagem, mandar currículo para trabalhar na Bosch. Brincadeira, o que precisarem aí, chamem o André responde todo mundo. Ele é um cara nota 1000. Valeu! Valeu, gente. Obrigado.